para cultuar, qual a nossa expectativa? Eu sempre, quando eu venho para o culto, a minha expectativa é que Deus fale comigo. Através dos louvores, dos cânticos, através dos irmãos. Então é um momento agora que a gente tem que ficar sensível. Tem que ficar atento ao que Deus quer falar conosco. Então eu convido você, igreja, em nome de Jesus, a abrir o Salmo de número 103. Você podendo ficar em pé, nós estaremos lendo o Salmo de número 103. Igreja Batista Ágape Indaiatuba, dia 16 de julho, culto de celebração. Salmo 103. Bendiga, a partir do verso 1. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de que nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim se afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade, sobre os que temem e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, para quem os guardam a sua aliança e para com os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Pai, é a sua palavra, Deus. Que privilégio realmente nós estarmos em contato com ela. Que o Espírito Santo ministre nos nossos corações. Que ela é viva. E ela já entrou na nossa mente, mas que ela frutifique no nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, igreja? Esse salmo, ele mostra aqui toda a misericórdia de Deus. E ele aborda tantos assuntos, mas um assunto principal aqui, que vem deixando muita gente aprisionada. Ele perdoa os nossos pecados. Amém, irmão? Deus, Ele é de misericórdia e perdoa os nossos pecados.
Porque muitas vezes quando pecamos e pedimos perdão a Deus, a gente fica ainda o quê? Remoendo, fica lembrando. O rei Davi, quando escreveu esse salmo, ele escreve mediante a misericórdia de Deus quando ele peca com Batseba. Quando através de um homem, de um profeta, de um sacerdote, Natã, contando uma história para Davi, o Espírito Santo tocou no coração de Davi e falou: eu errei, eu pequei. Imediatamente, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele se ajoelhou e clamou a Deus. E quando Deus realmente o perdoou, mesmo tirando a vida do seu filho, ele clamou e escreveu esse salmo, salmodiando. Ele se arrependeu e ele sentiu que o Espírito Santo de Deus o perdoou. Então esse salmo, igreja, ele pode ter em Davi a sua inspiração, mas ele pode ser meu e seu. E quando Davi estava escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não inicia só o salmo dizendo: bendiga minha alma o Senhor. Davi está falando aqui de alma. Bendiga minha alma o Senhor. O que Davi está querendo dizer? A minha vontade é de servir a Deus, ou a minha vontade não é de servir a Deus. É a minha vontade eu servir a Deus, é a minha vontade eu vir no culto, é a minha vontade eu estar no AME, é a minha vontade estar na EBD. É a minha vontade, porque alma é o que, igreja? Vontade. Então, a grande luta de Davi, como é a minha e a sua, é com a nossa alma. E de novo a gente fala isso, que Davi, ele vai repetindo várias vezes, sempre, da alma dele em todos os salmos. Porque a vontade de Davi, às vezes, não era pedir perdão. A vontade de Davi, às vezes, não era pecar. Mas ele pecava e, servindo um Deus de misericórdia, Deus o quê? O perdoava. Amém, igreja? Então eu oro para que você, para que eu, para que a minha família, para que os meus filhos sirvam a Deus de todo o coração e de vontade. Porque senão... Então a vontade, a minha vontade deve ser o quê? Senhor, eu te amo, eu preciso de ti, mas eu pisei na bola. O Senhor me perdoa? Não, eu te perdoo. E Davi aqui, ele é profundo quando diz: eu não quero só que a minha alma bendiga o Senhor, eu quero que tudo que há em mim bendiga. O que é tudo que há em mim? Tudo é tudo. Todas as minhas mazelas, todas as minhas dificuldades, tudo aquilo que eu tenho que corrigir ainda como pai, como marido, tudo que você tem que corrigir. Todos nós temos muitas coisas a serem corrigidas. Sim ou não? Às vezes somos pegos de surpresa em certas situações, mas todos nós precisamos ser o quê? Corrigidos por Deus. E eu não sou diferente de você. Então, em nome de Jesus, que esse salmo realmente, ele venha a nos chacoalhar. Porque às vezes a gente vem num culto, ou mesmo serve a Deus de uma forma absolutamente o quê? Inerte. Então o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você hoje, é que Deus perdoa todas as suas iniquidades. E por que é importante você falar isso? Porque às vezes você fica aprisionado. Você fica com culpa, você fica com medo de uma
situação de que Deus já te perdoou, mas você fica como uma criança gorfando. Você fica gorfando. Será que perdoou mesmo? Perdoou. E além de perdoar, Ele sarou o quê? As nossas enfermidades. Quais são as enfermidades que Ele cura? Todas, inclusive do corpo, inclusive da alma. Quantas enfermidades nós já fomos curados, sim ou não? Então esse relacionamento íntimo com Davi faz com que eu e você nessa noite a gente tenha o quê? Uma proximidade maior com Deus. Porque até da cova, como diz a palavra, Ele nos redime da sua vida. Eu posso falar isso, que Deus me redimiu da cova. E você sabe o meu testemunho, que é para a honra e glória do Senhor. Os médicos não acreditavam quando pegaram o meu exame. Por que você está vivo? Eu não sei porque você está vivo. Porque se ficou só com um fiozinho de quantos por cento do coração, eu só tinha, eu acho que 10% do meu coração funcionando. Você sabe o que é 10% do coração? O último médico que eu fui, cardiologista, ele me deu uma bateria de remédio, que ela falou, se você tomar isso, você fica dormindo, você não vai... Tamanho o medo que o médico tinha até eu operar de quê? De não passar nervoso. Então eu tenho certeza absoluta que Deus me redimiu da cova. E quem me levou para a cova? Eu. Os meus costumes, o meu nervosismo, a minha, às vezes, falta de sabedoria, o meu péssimo costume alimentar. Foi Deus que me levou para a cova? Sim ou não? Não, eu que me levei. E esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que de graça te dá a graça. E te dá também o quê? A misericórdia. Porque quando a gente fala, Deus tenha misericórdia de mim, o que nós estamos pedindo para Deus? Para que Ele sinta o que nós estamos sentindo. Sim ou não? Você pode pegar todos esses filmes, né? Que quando a pessoa está morrendo, exalta a misericórdia. Misericórdia! O que eles estão pedindo? O que a gente pede quando pede misericórdia? Deus, está difícil o que eu estou carregando. Dá para o Senhor me perdoar? Dá para o Senhor me tirar dessa situação? Então o nosso Deus, Ele é misericordioso, por quê? Porque Ele sente o que você e o que eu estamos sentindo. Ele sente o que você está sentindo na empresa. Você pode ter certeza absoluta. Ele é misericordioso, é bondoso. Ele é misericordioso comigo. Ele é misericordioso com cada um. Então Deus sabe exatamente o que cada um passa, o que cada um sente. É por isso que Ele perdoa. É por isso que Jesus Cristo, quando veio aqui, você perdoe 7 vezes. Porque o nosso Deus é um Deus o quê? De perdão. E quando Ele perdoa, Ele tira todo e qualquer o quê? Sofrimento. É por isso que Deus nos tira de todo o julgamento, todo julgo, toda palavra maldita. Então Davi, na verdade, ele é a expressão do quê? De um homem que pecou e está buscando na pessoa certa, que é Deus, o quê? A restauração. E Davi, ele vai narrando, ele vai descrevendo esse salmo, e Davi fala de prosperidade, como no verso 5. É Deus que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a de águia. Foi dito aqui, foi orado por dízimos, por ofertas. É Deus o quê? Que nos enche. E eu aprendi, e venho aprendendo, que para nós que servimos ao Senhor, a prosperidade ela é o quê? Ausência de necessidade. Quando eu vim para Indaiatuba, e eu ganhava muito bem numa empresa, e eu não servia a Deus, o nosso negócio sempre foi comprar muito. A gente saía e comprava terreno. Águas de Lindóia,
Santa Bárbara, a gente tinha acho que uns, sei lá quantos terrenos a gente teve. Ia comprando. Mas era uma necessidade que eu, a Ana, tinha de quê? De comprar. O dinheiro entrava e saía. E aí a gente foi comprando, mas a gente era o quê? Insaciável, sim ou não? A gente era insaciável. Hoje, quando nós saímos da escola bíblica, a Ana, a Laurinha, minha sogra, ia demorar um pouco, aí a gente deu uma volta. Aí a gente entrou ali por Itaici, um lugar que fazia tempo que a gente não comprava, acho que tinha uns 15 condomínios agora. Aí eu comentei com a Ana, falei, Ana, já pensou nós naquela época? Tinha se enfiado de dívida aqui, tinha comprado pelo menos mais um ou dois. O que aconteceu na minha vida profissional? O que aconteceu na minha vida financeira? Deus fez o quê? Deu uma freada. Por quê? Provavelmente seja por isso. Se nós tivéssemos essa condição, podia acontecer tanta coisa. Porque a gente não parava em final de semana em casa. Parava, filha? Era sempre viajando, era sempre gastando, era sempre torrando, era sempre fazendo. Só que o Espírito Santo está falando para mim e para você Ele quem enche de bens a sua vida. Eu não estou falando para a gente não batalhar, não estou falando para a gente não melhorar, não é nada disso, mas é Ele que enche o quê? A sua vida, João. É Ele que te satisfaz. E a gente fala muito isso para o Giovanni. Tenha sabedoria para administrar o que Deus está dando para você. Dê o dízimo, a primeira coisa que ele faz é ele dar o dízimo. Sirva ao Senhor. Não deixe o diabo entrar na sua mente e no seu coração relacionado a dízimo e oferta. Porque ele quer o quê? Trabalhar na sua vida como trabalhou muito na minha vida. E o Espírito Santo continua falando, o Senhor é que faz o quê? A justiça. Provavelmente vai aparecer algum momento que parece que ele não está vendo, que ele não vai fazer justiça. Mas a palavra de Deus diz que ele o quê? Que ele faz. E quanto mais a gente vai estudando, quanto mais a gente vai lendo e aprendendo da palavra, a gente vai para o verso 7. Eu fiquei surpreso quando li o verso 7. O que diz o verso 7? E manifestou seus caminhos através de quem? O que nós vimos hoje na escola bíblica? Que Deus, Ele, antes do Filho, falava através de quem? De Moisés, dos profetas, e que hoje Ele fala através de quem? De Jesus, do Cristo. Através do Filho, através do Messias, nos últimos tempos, já estamos nos últimos tempos. Na época o quê? Messiânica. Então, quando a gente lê agora que Deus manifestou os seus caminhos através de Moisés, a palavra, ela vai sempre o quê? Ela vai sempre fechando. É lindo isso. E aí a gente continua lendo, o Espírito Santo, ele vai ministrando nos nossos corações, dizendo que nós servimos um Deus compassivo e bondoso. Ele é bondoso, igreja. Porque se ele não fosse bondoso, nós não estaríamos aqui louvando e bendizendo o seu santo nome. E Deus, ele é tão misericordioso que ele não repreende perpetuamente. Por que Deus está falando que ele não repreende perpetuamente? Você sabe por quê? Porque nós, às vezes, julgamos e não liberamos perdão perpetuamente. Sim ou não? Sim ou não? Eu não sei se você tem essa situação dentro de você. Mas nós, como seres humanos, somos difíceis de liberar perdão. Sim ou não? Sim. Mas o que Deus está me ensinando e te ensinando aqui, que Ele não é assim. E Ele não permanece com a sua ira nas nossas vidas.
É por isso que ele é grande em misericórdia àqueles que ele o temem. E aí, irmãos, a gente vai lendo, não é? E aí a gente vai entrando, e aí a gente vai vendo que como nós somos, olha o que está dizendo aqui, irmãos, o verso 15. Nós somos como a flor do campo. Eu e você. Somos como flores do campo. Nós o quê? Florescemos. Nascemos, né, filha? A gente nasce, todo mundo faz bilu-bilu, os gordinhos, então, o que leva de beliscão, né, filha? Aí a gente vai crescendo, certo? Nós somos, como diz a palavra, o quê? Flores do campo. Florescemos. Sim ou não? Começamos a namorar, casamos e continuamos o quê? Dentro das nossas etapas das nossas vidas, a gente continua florescendo. Somos lírios para Jesus. Jesus é o jardineiro. Só que vai chegar uma hora, como diz a palavra, o que vai acontecer aqui? Soprando o vento, nós vamos o quê? Desaparecer. Eu vou fazer uma pergunta para você, que quando eu estava orando para trazer essa mensagem hoje, a gente conversou um pouco, ele falou, você lembra do seu bisavô? Quem lembra do seu bisavô aqui? Levanta a mão, quem lembra do bisavô? Pois é, nós não lembramos do nosso bisavô. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter um filho, e já tive um filho que é o Giovanni. O Giovanni vai ter um filho que é o meu neto. O filho do Giovanni não vai saber que eu existi. Eu vou repetir. Eu tive um filho, que é o Giovanni. O Giovanni, estamos orando para isso, certo, Roseli? Ainda não com jejum, mas estamos orando. Para que o Giovanni case e tenha um filho. O Giovanni tendo um filho, esse filho será o quê, meu? E quando o Giovanni tiver um filho? O que esse filho do Giovanni vai ser meu? O filho do Giovanni vai ser meu? Muito provavelmente ele não vai saber quem eu sou. Mas Deus sabe. Deus sabe. É por isso que ele é o rei e o pai da eternidade. Irmão, vamos embora. A palavra já está boa. Vamos embora. Deus, ele não esquece de você, irmão. Deus, ele é o pai da eternidade por isso. E Davi, ele escreve isso. O Senhor é de eternidade a eternidade. Já pensou se Deus esquecesse? A dona Yolanda vai subir lá. Mas quem é você? Ah, eu sou a sogra lá do pastor. Fífia, não conheço não. Quem já pensou nisso? Eu às vezes estou lá no cemitério olhando aquelas fotos, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, cada um aqui teve uma vida. Uns breves, né? Meninos, meninas, às vezes de 20, 40, 25 anos, bebês que não vingaram, natimorto, mas aqueles senhores, né? De 90, 95 anos, e fico lá com meus botões, conversando com Deus. E aí me vem às vezes isso. O meu bisneto não vai me conhecer. Ele não vai saber quem eu fui. Mas Deus sabe, porque eu vou estar com Ele. Amém ou não? Nós vamos estar com Ele. Agora, qual a nossa responsabilidade como pai? Orar pelos nossos filhos. Orar para que o Giovanni continue nos caminhos do Senhor, Ele que está nos assistindo. Para que onde ele estiver,
ele seja protegido e guardado pelo Espírito Santo do Senhor. E que ele faça melhor do que eu fiz para ele. Eu oro para que ele, Giovanni, faça melhor para o filho dele do que eu fiz para ele, do que a Ana fez para ele. Para que ele ensine o filho dele os caminhos do Senhor. Para que o filho dele ensine o filho dele. Porque o bisneto do Giovanni não vai saber quem foi o Giovanni. Mas quando Jesus Cristo descer e recolher o Giovanni, você é meu, você vai ficar comigo eternamente, filho. Você vai ficar comigo eternamente, filho. Como foi com a sua mãe. Amém? Muito provavelmente os tataranetos não vão conhecer a história da sua mãe, mas Deus sabe porque já recolheu e está com ele. Só que tudo isso, João, é para os que o temem, para que os que reverenciem, para que os adoram, aquele que pratica a sua palavra, aquele que fala, eu estou na casa do Senhor de vontade, eu te amo, eu te adoro, eu estou passando momentos difíceis, sim, eu estou, mas eu bendigo o seu santo nome. Amém, igreja? Deus não esquece de você. Nós esquecemos, mas Ele não esquece. Essa palavra realmente ela entrou muito forte no meu coração. Que ela entre no seu coração. E que a gente saia daqui bendizendo o santo nome do Senhor. Que a gente bendiga o santo nome do Senhor. Que a gente bendiga o nome dos nossos filhos. Que a gente bendiga o nome dos nossos netos. Que a gente bendiga o nome dos nossos pais. Que a gente bendiga o nome dos nossos irmãos dessa igreja. Que a gente bendiga o nome de todos aqueles que conhecemos. Que a gente bendiga o nome de todos aqueles que estamos orando para que receba o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como eu e você recebemos. Porque nós servimos o Pai da eternidade. Amém, irmã? Nós servimos o Pai da eternidade. Ele nunca se esquece de você. Por toda a eternidade. Porque foi Ele que te criou. Foi Ele que me criou. Amém? Então que em nome de Jesus, essa palavra realmente frutifique no seu coração. Amém? Frutifique. Deus está conosco, liberando a sua misericórdia. Ele sabe exatamente o que você sente. Ele sabe exatamente o que eu sinto. Porque Ele é Deus. Amém? Nós não estamos